Olá, Vem que Aprendes, sejam todos bem-vindos ao meu canal Vem que Aprende. Eu me chamo Wellington e hoje vamos dar continuidade ao processo de customização de dashboards e queries dentro do EPO. Mas antes, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele joinha, ativar o sininho das notificações, tá legal? Feito isso, bora pro vídeo. Uma vez logado no EPO, a gente adicionou alguns monitores na dashboard, onde primeiramente a gente teve que duplicar, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, como eu já ensinei o processo de duplicar a dashboard e de adicionar alguns monitores, eu vou adicionar rapidamente aqui alguns monitores, eu vou colocar o nome deles e vocês adicionem aí também, tá legal? Pra gente poder avançar um pouco mais rápido o vídeo, e aí eu vou passar um a um e vou fazer algumas customizações mais bacanas, tá legal? Bom, como vocês podem estar vendo aí, eu adicionei esses 6 monitores. Esses monitores, como você pode estar vendo no nome dele, eles são relacionados ao Endpoint Security, especificamente alguns da proteção do Try Privation e outro do Web Control. Então, esse primeiro ali do canto esquerdo superior, Top 10 Detect Threat, ou seja, ele vai mostrar para a gente as 10 ameaças mais detectadas no seu ambiente. Então, por exemplo, digamos que o usuário baixou um malware X, foi detectado esse malware X em algumas máquinas, e aí o malware Y foi detectado X vezes, então vai aparecer aí o top 10 desses malwares, tá legal? O Visit by Content é parecido com o de cima, a diferença é que ele vai mostrar, por exemplo, quais foram os sites permitidos, bloqueados, avisados e cancelados. É quando uma categoria de página é amarela, o usuário tem duas opções, de continuar ou de cancelar. Então, se o usuário clicou em continuar, vai aparecer aqui avisado e continuado, avisado e cancelado, caso o usuário cancele a navegação da página. Nós temos, por exemplo, Top 10 Tries for Tries Category, ou seja, ele vai mostrar as 10 categorias de malwares mais detectados. Naquele anterior, Top 10 Detect Tries, ele vai mostrar o nome da ameaça e não a categoria dela. No de baixo, Exploit Privation, então ele vai mostrar se ocorreu algum tipo de bloqueio na proteção contra exploit aí, realmente de detecção do próprio Try Privation. Temos ali Top 10 Users, ou seja, os 10 usuários que mais detectaram ameaças. Nós temos ali Top 10 Computers, ou seja, os 10 computadores que mais detectaram ameaça. Não temos nenhuma informação, nenhum log de ameaça, porque até o momento nenhuma máquina gerou nenhum malware, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar um site, vou baixar uma ameaça de teste para a gente popularizar aí esse tipo de ameaça, tá legal? Então eu acessei esse site que é da ecar.org, ele tem alguns arquivos de malwares para testar o seu endpoint. Então eu baixei esse daqui, ecar_com.zip, porque ele utiliza o HTTPS. Depois que eu baixei esse malware de teste, copiei para minha máquina. O que eu vou fazer? Eu vou extrair esse arquivo. Perceba que quando eu extrair o arquivo, o meu Endpoint Security automaticamente já detectou ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou extrair mais vezes para ele poder detectar esses eventos e ele enviar para o EPO para ele popularizar a nossa dashboard, porque como a gente não tem nenhuma informação, nenhum dados lá de malware, então eu estou fazendo isso manualmente para a gente poder testar o nosso endpoint e gerar logs. Então eu gerei aqui alguns logs de ameaça. Voltando aqui para o EPO, veja que o EPO já recebeu os eventos de ameaça e agora a gente já consegue ter algumas informações bacanas, como por exemplo ali no top 10 Detect Tries, ou seja, ele já mostrou pra gente a ameaça mais detectada. Descendo um pouco mais para baixo, ele está mostrando o nome do computador, ao lado o nome do usuário, tá legal? Top 10 Tries per Try, e mostra ali a categoria que é arquivo de teste. E uma coisa que é bacana que é o seguinte, ó, por exemplo, eu vou clicar nesse aqui, ó, Top 10 Detect Try, ele mostra os detalhes dessa detecção. Por exemplo, o nome da ameaça, o tipo de ameaça, ou seja, é uma ameaça do tipo de teste. No ambiente prático, normalmente vai aparecer aí vírus, trojan, worms, adware e entre outros, tá legal? O usuário, né, o target, o alvo que executou esse malware foi o Wellington Pereira.
o nome da máquina, o IP, o nome do produto que detectou a ameaça, a versão do produto, que é o Endpoint Security 10.7, a versão do AM Core que identificou esse código malicioso e a engine. Porém, se eu clicar em uma dessas linhas, vai me dar mais detalhes em relação a esse carinha. Bom, ao clicar nele, veja que ele mostrou mais detalhes que não tem no outro, como por exemplo, nós temos o MAC da placa de rede, nós temos também, por exemplo, com mais detalhes, olha que bacana, o horário foi, por exemplo, o IPO recebeu essas informações, o momento exato que foi gerado, ou seja, o IPO ele recebeu depois de 5 segundos esse evento. Vamos ver o que tem mais. Olha que legal, aonde a origem que foi executado esse processo, olha que bacana. A gente foi extrair o arquivo da onde? Do WinRAR. Então ele mostra a origem do processo. Não é o WinRAR que é malicioso, porém é o conteúdo que estava dentro dele. E veja aqui exatamente onde estava a ameaça, o caminho completo dele. E olha que bacana, aqui ele mostra pra gente que foi deletado. Às vezes vai mostrar que foi limpado, às vezes foi mostrado que foi tomada nenhuma ação. Então é muito importante analisar isso. E olha que legal, mais abaixo ele mostra pra gente o hash desse carinha, desse arquivo malicioso, o patch dele onde foi executado, o nome dele da própria ameaça. Então nós temos muito mais detalhes em relação aos detalhes. Para finalizar, só como um bônus, porque eu vou ter que fazer uma parte 3 dessa dashboard, é o seguinte: se eu quiser, por exemplo, colocar algumas daquelas informações aqui, eu consigo, vindo em Action, Choose Columns, e aí eu vou, por exemplo, eu quero adicionar aquela coluna do Action Take, ou seja, qual foi a ação, e também quero aquela do caminho onde ele foi detectado. Veja que ao adicionando ele foi jogando aqui, ó, na última. Eu vou remover algumas colunas, como por exemplo o nome do produto. Eu vou clicar, arrastar e jogar ela mais para o lado. Vou fazer a mesma coisa com o Action Take. E veja que você pode ir manipulando as colunas para onde você quer. Tá legal? Vou clicar em Save. Veja que agora ele aparece o caminho onde estava a ameaça e a ação que o antivírus tomou, para não ter que ficar clicando uma por uma para ver se realmente foi deletado ou não. Beleza? Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Eu vou fazer a parte 3, a parte final, onde eu consigo estar criando reportes disso para receber por e-mail, customizado também. Belezinha? Vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!